Nós vamos agora de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Alessandro Baraldi. Ele é consultor de carreiras. Ele nos fala sobre o mercado de trabalho pós-pandemia do coronavírus. Seja bem-vindo aqui, Alessandro. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, então, sobre essa expectativa, essa retomada, então, de empregos depois da pandemia. O que se espera? Bom, eu não sei se a gente pode falar já em fim de pandemia, né? A gente ainda tem dados bastante alarmantes em relação à pandemia. A própria OMS recentemente trouxe um dado dizendo que a pandemia continua crescendo, de que são poucos os países que estão, de fato, num momento de equilíbrio, e eu acho que o Brasil ainda, no meu ponto de vista, não é um deles. Então, não sei se a gente pode falar em pós-pandemia, né? Acho que a gente ainda está nessa pandemia. Agora, em relação a essa tua pergunta, eu acho que o mercado, de fato, está completamente mudado, né? A gente tem empresas passando por transformações digitais, sendo desafiadas nesse momento, todo mundo em casa. Agora, esse momento é uma retomada, sim. A gente está tendo um comércio sendo reaberto, a gente está tendo a oportunidade de sair um pouco mais, experimentar um pouquinho mais de tudo isso e tentar voltar à vida normal. Eu acho que o processo continua o mesmo, né? A gente precisa olhar as nossas redes sociais, como é que elas estão, principalmente as profissionais. Então, a gente tem para o mercado de trabalho o LinkedIn, que é uma rede bastante significativa. Então, de novo, eu preciso ver como é que eu estou exposto lá, quais são as informações que eu estou transmitindo ao meu respeito. Acho que para esses profissionais que estão fora do mercado de trabalho, uma preocupação talvez que as empresas tenham como um requisito a mais qual foi a capacitação que ele buscou fazer ao longo desse período, né, o período que ele está fora do mercado. Então, eu acho que isso vai ser um diferencial para aqueles que foram atrás de cursos online, porque acho que o que mais a gente teve acesso nesse momento foi de informação, de conteúdo digital à disposição, muita coisa, inclusive de altíssimo nível, de forma gratuita. Então, acho que isso vai fazer um diferencial, ou vai dar um diferencial para esses profissionais que estão aí nesse processo de transição. Eu fico imaginando aquele que talvez tenha sido desligado no início ou no meio e de lá para cá não fez nenhum curso, não fez nenhuma atualização. Eu acho que esse talvez vai ter que ter uma razão muito grande para não ter feito nada, né? Não ter ido buscar uma atualização. Muitas pessoas nesse momento, né, do isolamento, como você disse, perderam o emprego e acabaram empreendendo. Você acha que essa também é uma modalidade que as pessoas vão migrar? Ou é só nesse momento mesmo em que a economia está instável, as pessoas vão voltar e tentar voltar à CLT? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente fala em empreender, além da atitude, né, que ela é extremamente importante, você precisa ter um capital de giro para poder iniciar teu negócio, um capital de giro para fazer o teu negócio deslanchar, né, e ao mesmo tempo, tempo de maturação para esse negócio vir a dar certo e você começar a ter o retorno daquilo que você investiu. Eu acho que esse empreendedor de pequeno porte, ou vamos chamar assim, esse profissional que estava no mercado e que está indo para um modelo de empreender, a minha leitura é de que é um formato ainda que temporário, né? Eu acho que o que cresceu bastante nesse momento, e isso é bem perceptível, inclusive com dados, é o quanto o trabalho como freelancers, e as empresas também, muitas estão buscando esse tipo de profissional para trabalhos específicos, pontuais e de uma forma mais informal, né, onde você cobra pelo teu capital intelectual e por hora de trabalho. A gente tem exemplos, inclusive, de grandes redes e até indústrias que foram em busca de conselhos consultivos, que normalmente são executivos de grande porte, de grande experiência no mercado, e que têm um modelo de trabalho anual, por 2 anos, enfim, e que agora foi se buscar um conselho consultivo temporário, né?
Então, contratando expertise, capital intelectual do mercado, exatamente para um momento específico que eu tenho, que vai levar 2, 3 semanas para nos ajudar a tomar decisões, a formatar um novo modelo, e pronto. Então, é um contrato por tempo determinado e de curto prazo. Então, eu não sei se a gente pode falar numa crescente, acho que ainda é muito cedo, de um empreendimento novo que começa a ser colocado em prática e que você não retorna mais ao mercado de trabalho, né? Essa é a leitura que eu posso fazer aqui do meu lado. Você acha que o brasileiro ainda tem a mentalidade da CLT, o registro, e as empresas mudaram também nesse período a mentalidade e até a prática do registro dos funcionários? Olha, nós somos um povo bastante criativo, né? Quando a gente olha essa geração nova, e a gente chama as startups, né? Que são em todos os seus segmentos, você tem uma grande quantidade de startups. O Brasil hoje tem, se não me engano, 15 ou 16 unicórnios, né? Que são consideradas startups que valem mais de $1 bilhão hoje. E que já até deixaram de ser startups, já estão num formato já de voo pleno, né? Mas eu acho que sim, e acho que quando você fala em empreender, tem um outro ponto importante que eu deixei de mencionar, que é exatamente esse, nós estamos num momento onde a população está descapitalizada, né? É difícil você pensar num empreendimento sem esse capital. Agora, a mentalidade, eu acho que cada vez mais ela e vem caminhando para um formato de mais liberdade, de onde você possa... as empresas têm uma conexão hoje de informação muito grande e buscam profissionais hoje porque tem uma cultura que se busca muito propósito, né? Mas a modalidade de trabalho, eu acho que ela não muda, né? A gente até porque a gente precisaria ter uma mudança do ponto de vista de regulamentação, né, de como se contrata, por exemplo, o modelo de pessoa jurídica, ele não é um modelo validado pelo governo e nem pelo judiciário, então a gente sabe que é uma modalidade de trabalho que ganhou muito mercado, se tem muita contratação hoje nesse formato, mas ela é um formato completamente informal. E talvez a resposta para a pergunta tua seja sim, eu acho que o brasileiro tem ainda uma necessidade de segurança muito grande, né? Uma necessidade de ter um plano de saúde, de ter uma segurança, um registro na sua carteira de trabalho. E as empresas, enquanto nós estivermos dentro desse formato de legislação, eu não vejo uma crescente de um outro formato de trabalho. Eu acho que o que pode vir a acontecer agora, nesse momento que a gente está vivenciando, é de uma prestação de serviço num formato de consultoria, né? Que é esse modelo talvez de um freelancer. E aí faça com que esse profissional que está mudando a mentalidade também, que precisa gerar renda, né, para dentro de casa, ele abre a sua microempresa e preste serviço. Então, essa modalidade, ela passa a ter uma legalidade, porque eu emito uma nota para você de um serviço que eu prestei por 3 dias, por um determinado período de horas, e aí você começa a ter um equilíbrio, e pode ser que isso aconteça, porque, afinal de contas, a gente, nesse formato, a gente não sabe quando a gente vai ter uma solução para essa pandemia, para essa doença, e o home office, ele ganhou muito espaço. Então, as pessoas hoje conseguem trabalhar à distância e pode ser que esse formato venha a crescer mais e mais nos próximos meses, e vamos ver daqui até o final do ano o que a gente tem de novos números e o quanto a gente tem uma mudança de fato mais consolidada. Alessandro, para a gente terminar e de uma forma bem direta, quais são as dicas para quem precisa se recolocar no mercado de trabalho? Eu acho que essa de você olhar como é que você está formatado o teu currículo, como é que você está na tua rede social, no LinkedIn principalmente. Se fala hoje muito, né, nas redes sociais como Instagram, como Facebook. Eu acho que elas não podem se misturar. Fosse assim, isso não é uma verdade absoluta. Tem frentes que acreditam que a conexão de uma só rede com coisas pessoais podem gerar engajamento. Eu particularmente não acredito. Acho que as coisas podem ser separadas, né? E você precisa deixar uma rede social profissional. Não fosse assim, nós não teríamos
redes como o LinkedIn, que é estritamente profissional, e um Facebook que tem um cunho mais pessoal. Então, acho que essa é a dica principal de como eu estou sendo visto pelo mercado de quem procura, pelas empresas e pelos recrutadores. Então, o LinkedIn precisa estar muito ativo, com uma boa comunicação, e para isso, se esse profissional não tem condição de fazer sozinho, que ele busque ajuda de um especialista para ajudá-lo, porque isso é extremamente importante. Ok, muito obrigada pelas suas dicas. Eu falei agora com Alessandro Baraldi, que é consultor de carreiras. Boa tarde. Boa tarde, um abraço, tchau, tchau. Obrigada.